começar primeiro apresentando o nosso comitê, né, o grupo e o comitê, para quem talvez seja a primeira vez que está participando. Eu sou a Daniela Conde, sou uma das líderes do Comitê de Cultura do Núcleo Central, do Grupo Mulheres do Brasil. O Grupo Mulheres do Brasil é uma organização não governamental, suprapartidária, com mais de 65 mil mulheres, mais de 85 mil mulheres associadas, e é um grupo que atua em parceria com diferentes esferas para fomentar a adoção de políticas afirmativas e eliminar a desigualdade de gênero e raça e condição social. Aqui a gente está representando o Comitê de Cultura, né, é uma live organizada pelo nosso grupo de trabalho de palestras e curadoria, que surgiu durante a pandemia. O propósito do comitê como um todo é disseminar o patrimônio cultural da humanidade como um direito humano essencial. A gente hoje tem aqui como convidado o Dr. Leandro, que eu quero agradecer muito a presença. Vou passar a palavra para a Valéria agora para ela apresentar a nossa live, enfim, apresentar o nosso convidado. Então, passando a bola agora. Obrigada, Leandro. Boa noite, pessoal. Bom, eu sou a Valéria Copelli Cassiolato, sou do Comitê de Cultura, coordenadora dos GTs da Preservação da Serra da Capivara e dos GTs de divulgação dos eventos culturais e das lives, né? Eu atuo como conselheira no PMLLB, no Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca da Secretaria de Cultura. Sou arquiteta de formação e tenho alguns cursos aí de gestão do terceiro setor e de conhecimento pela Fundação Getúlio Vargas, e MBA em Marketing e MBA em Varejo e Mercado de Consumo pela USP. Eu vou estar fazendo a mediação aí com o Dr. Leandro. Uma honra ter o Dr. Leandro aqui com a gente. Um currículo básico dele aqui também. A gente tem Leandro Teles, formado na Faculdade de Medicina da USP, especializado em Neurologia Clínica pelo Hospital das Clínicas da USP, preceptor do Departamento de Neurologia da USP entre os anos de 2011 e 2012, membro efetivo da Academia Brasileira de Neurologia e autor de 4 livros, Antes que eu me esqueça, O Cérebro Ansioso, Depressão não é fraqueza, Os Novos Desafios do Cérebro. E também ele atuou como consultor fixo do Programa das Mulheres na TV Gazeta, como em neurologia e neuropsiquiatria, palestrante em saúde, qualidade de vida e trabalhos com diversas agências. E nós vamos, inclusive, ele fez a gentileza de doar para a gente 2 livros, autografados por ele, que a gente vai estar sorteando no final. A gente vai estar anotando aqui o nome das pessoas e vamos sortear os livros. Valéria, doutor, depois o senhor tem que assinar aqui para mim, hein? Boa, sim. O pessoal já está comprando. Já está aqui, olha. Depois eu pego autógrafo quando passar tudo isso. Se fosse fisicamente, a gente podia fazer uma noite de autógrafos, né? Teremos outras oportunidades aí. Se Deus quiser. Leandro, você tem a palavra. É um prazer ter você aqui com a gente. Acho que podia começar falando um pouquinho do Leandro e do Dr. Leandro, né? E a presença das mulheres na sua vida e essa trajetória toda da medicina. Parece que teu pai também era médico. Como é que desenvolveu todo esse histórico? Obrigado, Valéria, pelo convite. Para mim é uma felicidade, uma honra. Conheço já um pouco do trabalho do Mulheres do Brasil, um trabalho reconhecido nacionalmente. Parabéns a vocês. E é uma honra participar aqui. Realmente eu tenho uma vida marcada pela presença das mulheres, né? Minha editora, meu braço direito na parte de editorial é mulher, né? Então ela conduziu meus livros. Minha mãe, ela foi absolutamente marcante. Eu fui uma criança com bastante dificuldade em saúde, cirurgia pulmonar, tive uma tuberculose grave aos 10 anos, tive muito tempo preso à cama, eu tenho um problema ortopédico, próteses bilaterais de quadril, múltiplas cirurgias. Meu pai realmente era médico, faleceu um pouco antes de eu me formar, na verdade, ele faleceu em 2004, eu me formei em 2006, e tive a honra de seguir, além da parte clínica, no consultório, nos hospitais,
também tive a honra de ter essa carreira autoral paralela. Eu escrevi ali um pequeno livro de 50 páginas, antes que eu me esqueça, e tive o interesse da editora Alaúde, e ali eu mergulhei numa parte editorial. Ali nasceu o Cérebro Ansioso, que é o nosso livro mais conhecido hoje, Os Novos Desafios do Cérebro, o livro atual. Eu também fui consultor, sou consultor ainda desde 2012, no programa Mulheres, que tem uma audiência feminina absurda. Sou casado, tenho 2 filhas, então, mulher para todo lado, eu acho que acabou sendo uma grande... E meu consultório, curiosamente, eu tenho hoje um prontuário eletrônico, 80% do meu público no consultório é o público feminino. Então, eu fico extremamente feliz e estou à disposição de vocês para esta e outras reuniões. É uma troca muito bacana, multidisciplinar. Te deixo a palavra para perguntar, questionar e enveredar essa conversa para o caminho que vocês quiserem. Ah, que bacana. Eu acho assim, o livro, ele traz muita informação e o auxílio que ele nos transmite nesse gerenciamento todo desse estresse, da ansiedade, depressão. Se puder falar um pouco sobre isso também, por favor. Na verdade, hoje o maior problema em saúde no mundo é pescoço para cima, saúde mental, equilíbrio, gerenciamento. Se você olhar o ranking das doenças mais incapacitantes pela OMS, você vai encontrar a ansiedade, a depressão, o burnout. Então, essas doenças neuropsiquiátricas, elas acabam tendo muito impacto em saúde. Mesmo antes da pandemia, a gente já tinha o Brasil com 10% da população sofrendo de transtorno de ansiedade, 8% sofrendo de transtorno depressivo, 5 a 6% burnout. Então, são patologias muito frequentes e com alto impacto. Isso aumenta o risco de abandono do trabalho, de mau rendimento afetivo, de dissociação de casamento, de afastamento interpessoal, de frustração. Então, a capilaridade hoje do gerenciamento mental, ela é muito importante. E aí é muito complicado, você não pode estudar o indivíduo. Você estuda o indivíduo quando a doença ela é infrequente. Agora, em doenças tão frequentes, você tem que buscar os determinantes sociais, ambientais, né? Não é possível que coletivamente a gente adoeça simplesmente por uma tendência individual. Então a gente precisa discutir a sociedade que a gente está construindo. Uma sociedade de altíssima expectativa, de baixa tolerância ao erro, de grau de multitarefa, que não saúde mental. A gente hoje fomenta essa sociedade filtrada, hiperacelerada, preenche as lacunas ali, e tudo isso vai levando ao aumento do sofrimento. Tem uma estatística que fala que 1 a cada 3 pessoas terá algum diagnóstico em saúde mental durante a vida. 1 a cada 3 pessoas. A gente está falando de um exército. E isso vai mudar, obviamente, o ambiente de trabalho, o ambiente familiar. Então, a gente precisa falar como é que o corpo apresenta essa doença, como é que a gente reconhece isso, como é que a gente reconhece que cruzou o cabo da boa esperança, que adoeceu e que aquilo não é normal, e como é que a gente também discute o nosso papel não só como vítima, mas como causador, como fomentador, ou como a pessoa que percebe que algo não vai bem ao seu redor. Então, eu acho importante que essas discussões sejam travadas na sociedade civil, não só nos rounds médicos, né? Sim, claro. Para Mulheres do Brasil, a parte de livro, literatura é muito importante. Nós temos o nosso clube de leitura e o projeto de remissão em rede com os apenados. Então, o livro para nós é muito importante. A gente acredita que ele colabora para trazer coisas, né, interessantes e desenvolver melhor todo esse processo aí de ansiedade e depressão, né? Como você acha que o livro, ele interfere nesse processo todo? Essas emoções que ele provoca, queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. A leitura, Valéria, de modo geral, é a atividade mais importante do cérebro, é mais complexa, é a que transita por maior uma quantidade de áreas. É uma atividade de ativação bilateral, ela entra pela região occipital, que é o rastreamento ocular, ela tem que ser decodificada, você precisa decodificar esta informação, e a partir dali você vai ter atividade no lobo frontal, você vai ter atividade límbica,
você vai ter atividade de linguagem, e essa atividade ela não é só no lobo dominante. Antigamente a gente achava que só o lado esquerdo, nos destros e na maioria dos canhotos, era ativado na leitura. Isso é bobagem. A gente tem a prosódia, né, a melodia, a figura de linguagem. Então, ela é uma atividade preventiva para a saúde geral e para a saúde mental, e uma atividade reativa. Então, a gente pode falar assim, terapia pela literatura. O cérebro ele tem uma avidez pela leitura, e quando ele consegue fazer isso com facilidade, ele pode mudar o seu estado mental, o seu mindset, a sua mentalidade. A leitura ela tem essa capacidade de levar ao hiperfoco, de trazer memórias, de fazer revisita a memórias e de mudar. Você pode sair melhor que entrou no livro. Então, esse poder de transformação do livro, ele é extremamente importante e perceptível. Se você for ver os trabalhos que falam em prevenção de Alzheimer, por exemplo, quando você pensa em atividade mental, a leitura é a atividade mais recomendada. A leitura é uma atividade mais estudada do que até caça-palavras, palavras cruzadas, sudoku, quebra-cabeças. A leitura é uma modalidade que não é inata. Ela foi desenvolvida pelo cérebro sapiens, deve ter em torno de 5, 6 mil anos na nossa evolução. Então ela tem que ser ensinada, e se ela não for bem ensinada e bem desenvolvida, ela vai ser dificultosa, ela vai ser onerosa. Então é importante fazer com que as pessoas aprendam e desenvolvam esse hábito, e a pessoa que tiver um bom livro do lado, ela vai se sentir menos solitária, vai ter mais recurso de vocabulário, de enfrentamento, e vai ter, sem dúvida, um acesso a informações de arsenal, de enredo, de soluções, de criatividade, capacidade de se colocar no lugar de personagens, de fazer previsões, de lidar com estados antagônicos, de lidar com clímax. Então, tudo isso é trazido depois para o mundo extra-literário e vai ser recurso de enfrentamento. Então, não é papo de biblioteca, dizer que o livro ele transforma. Aliás, é a maior fonte de conhecimento transgeracional. Foi o jeito que o ser humano encontrou para conversar com pessoas de outras gerações, de outros lugares. Quando você escreve, aquele caminho segue e você consegue comunicar de forma transgeracional, sem fazer o telefone sem fio, sem que as pessoas aumentem um ponto a cada conquista. Então, a escrita e a leitura talvez tenha explicado um pouco da supremacia sapiens. Tanto é que tudo que a gente precisa que seja claro, a gente escreve, que é o caso das leis, que é o caso das letras de músicas, que é o caso dos textos técnicos, das grandes obras literárias. Então, é muito importante que a gente transforme o ser humano inato num ser humano leitor. Com isso, ele vai ter mais habilidade e mais saúde. Até isso que você está comentando sobre, existe diferença entre uma leitura mais científica, uma leitura mais lúdica? Como é que o cérebro assimila tudo isso? Existe muita diferença. A leitura técnica, ela usa mais a questão racional. Então, você vai com um objetivo, encontrar a informação. Aquela informação, ela tem que ser clara, direta. Então, ela é uma informação frontal, mais ligada à racionalidade. Você não vai ver num texto técnico uma figura de linguagem muito sofisticada, nem uma margem interpretativa para o leitor. Você vai transferir o conhecimento de forma rápida, clara e segura, para não dar uma dupla interpretação. Muito diferente da literatura normal, da literatura de história. A literatura de história, ela já pega o leitor por outra questão. Ela convida o leitor para ele dar voz ao personagem, ele criar o ritmo, ele escolhe o acento, ele escolhe a imagem. Por isso que a gente se frustra quando vai ver, às vezes, uma obra no cinema, uma obra numa série. A gente fala, putz, não foi assim que eu imaginei. Porque a leitura de literatura, ela te cobra mais, ela te faz um leitor menos passivo, muito mais ativo. E ela cutuca o límbico. Quando ela traz outras texturas, cheiros, cores, ela te leva para um passeio muito mais amplo e ela pode abrir portais emocionais diferentes. Então, as duas têm a sua razão de ser, mas a leitura literária, ela tem uma ferramenta mais abrangente no acesso do sistema límbico. E é uma importante ferramenta no tratamento de quadros depressivos, solidão, lidar com luto, mudança de pessoas que estão em burnout. Então, quando você consegue canalizar para dentro de uma leitura literária, fora que a memória também ela é diferentemente afetada. Uma leitura literária exige que você resgate o que você está lendo e vá dali adiante.
resgate o que você está lendo e vai dali adiante. Tem um momento ali da leitura que você está canalizado no monotarefa, na concentração, você está sequestrado, captado. Isso é uma característica muito clássica da leitura. E a leitura ela tem um padrão de interpretação. Esse padrão de interpretação ele faz com que seja uma atividade um pouco mais rica. Bom, com certeza. Todos os livros que eu li, depois fui ver o filme, o livro era muito melhor. Porque você elabora os personagens na sua mente, e aí quando você me fala, não era bem isso que eu estava pensando, né? Eu acho que sempre o livro é melhor, né? O livro, na verdade, ele te oferece uma oportunidade, e não é só a questão da imagem. O livro, ele te oferece o tom, o acento e o ritmo. E quando você olha no filme, o diretor que dá o ritmo, o tom, o timbre, a emoção, então é um pouco diferente. Quando você abre um travessão no livro, você joga para o leitor a possibilidade dele interpretar. E no vídeo você também dá um pouco isso, mas é menos. Você acaba amarrando no visual. Então é um pouco diferente. O cérebro no livro ele fica mais solto. Mas isso funciona para um bom leitor. Para quem não é um bom leitor, o filme ele vai parecer mais agradável, mais leve, porque ele está acostumado em receber as coisas mastigadas. Por isso é importante transformar nossos alunos, nossos adolescentes e pessoas em qualquer idade em bons leitores. Tem até uma frase, que é uma frase até de domínio público, bem assim, clichê, que fala, se você não sabe ler, você é obrigado a aceitar o que as pessoas te dizem, né? É verdade. Até isso é outra questão, quer dizer, pais, leitores, terão filhos leitores? É verdade isso? A gente Eu acho que em parte é verdade, por duas razões. Primeiro, pela questão genética. A gente sabe que a gente tem uma similaridade genética e a intelectualidade ela também tem uma herança, mas principalmente pelo hábito. O ser humano ele copia, ele aprende por imitação desde muito novo. Então, o melhor ensinamento ele é o exemplo. Quando o filho percebe que o pai dedica tempo e que ele sai melhor de uma leitura do que entra, isso ele capta nas entrelinhas, ele vai se tornando automaticamente um leitor. O livro ele não pode ser um inimigo, ele não pode ser uma coisa que só chega na hora da prova, que só chega para cobrar, para ameaçar. Ele tem que chegar para confortar, para preencher uma lacuna e devolver o aluno melhor. Então isso você aprende. Pais leitores têm uma tendência maior de ter filhos leitores. Agora, tendência não quer dizer você precisa fazer força, porque também existe um padrão do adolescente opositor, que é aquele que não quer ser igual ao pai, que não quer repetir o pai. Então é muito importante que você crie esse vínculo e que você comece na hora certa. Porque se você quiser depois querer que ele siga o seu caminho, numa fase onde ele está num antagonismo, pode ser que Inês já esteja morta ali. Sim, tá certo. Lendo aí os seus livros, essa questão da ansiedade foi bem interessante, né? Que a gente fala de ansiedade de multitarefas e fazer milhares de atividades ao mesmo tempo. Então, se isso é bom, se isso é ruim, e a questão do tempo, você cita também como o tempo sendo o nosso ativo mais precioso. Achei bem bacana isso, porque realmente ele é o nosso patrimônio, né? Então, é o patrimônio. E as três colocações suas são muito importantes. Com relação à ansiedade, o cérebro ele é um camaleão. Se você oferece guerra, ele vai devolver com guerra. Isso é ruim? Isso é ruim dependendo do momento. Tem momentos que você tem que estar ansioso. Na véspera de uma prova, antes de um torneio, diante de uma situação que te ameaça. É importante o coração bater mais rápido, a pupila dilatar, é importante o hiperfoco, é importante que você tenha alguma coisa que te chacoalhe e turbine um pouco o seu enfrentamento. Quem não tem medo, quem não se sente inseguro, também não consegue oferecer o que tem de melhor. O problema é que a gente derrubou o saleiro na salada. A gente está cobrando urgência, emergência, expectativa, a gente liga o sistema luta e fuga e não desliga nunca mais. E aí que é o problema. A gente não está dando pitadas de vermelho, nem pitadas de ansiedade contextual. A gente está recebendo a ansiedade
do mundo e passando a ansiedade adiante como se tudo fosse urgente, como se tudo fosse a vida ou a morte, como se não houvesse mais tolerabilidade e tempo e filtragem. Por isso a gente colhe problemas de saúde. Com relação ao multitarefa, em alguns momentos você tem que ser multitarefa, mas na maioria dos momentos você tem que lutar contra o multitarefa. Você tem que ser monotarefa. Em alguns momentos você vai ter que desligar as influências, se desconectar, respirar e entregar o cérebro inteiro. Você vai usar o multitarefa em atividades muito rápidas, onde a tolerância ao erro for maior, aí você pode usar o multitarefa, quando você não tem tempo. Mas, se você trabalhar o seu ritmo de vida, a maioria das atividades deve estar no monotarefa. Aliás, multitarefa é um termo leigo, é um termo que não existe. Dividir a atenção, eu vou dividir minha atenção, eu faço 3 coisas ao mesmo tempo. Isso não é uma qualidade. Seria uma qualidade se você conseguisse fazer as 3 coisas com a mesma qualidade que você faria se fizesse separado. Então, dar conta não quer dizer que você entregou o melhor do seu cérebro para cada atividade. Então é igual dirigir falando no celular, não dá. Ou, sei lá, conversar com uma pessoa olhando no Instagram. Você acha que dividiu, mas a qualidade, ela baixou. E quando a qualidade baixa, não é só o problema do erro. Existe o problema do cansaço, da fadiga. A gente chega no fim do dia arrebentado, destruído, porque acompanhar o multitarefa, acompanhar a ansiedade é muito difícil. E aí eu quero voltar um pouquinho no livro. Olha como o livro, ele te volta exatamente ao caminho anti-ansiedade. O livro, ele exige o monotarefa. Ninguém consegue ler um livro fazendo qualquer outra coisa, né? Você tem que segurar um livro, olhar para um livro, você tem que estar com os 2 olhos direcionados. É impossível. Então ele te força a ter aquele trilho. Se surgir um pensamento, opa, você não consegue ler, você desconecta. Você passa o olho e fica voltando. E fica voltando. Você não consegue ler no multitarefa. Ele te exige o monotarefa. Então ele educa o seu cérebro. E outra coisa, o livro, ele te joga para o presente, que é a leitura. Ninguém consegue ler a página seguinte. Só que você consegue pensar no momento seguinte. Então o livro, ele te joga para o presente, te canaliza no monotarefa, por isso que ele pode abrandar a sua ansiedade. Por isso que ele pode ser um tratamento para insônia, por isso que ele pode te devolver mais relaxada, se você tiver numa condição boa. Lógico que tem que escolher também a leitura mais adequada ali para aquele seu momento. Por fim, essa questão do tempo. O tempo é um ativo precioso. Você nasceu, a ampulheta virou. Ninguém consegue voltar para trás, ninguém consegue produzir no Brasil. O seu dia ele vai ter as mesmas 24 horas. A arte da vida vai ser justamente gerenciar esse tempo. Para quem você entrega o seu tempo? Hoje o mundo ele quer a sua atenção, ele quer um pouquinho da sua vigília. Então ele vai ficar te seduzindo e você tem que saber quais batalhas você vai comprar. Você só vai conseguir tempo se você abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que descentralizar, você vai ter que priorizar o que é mais importante para conseguir fazer aquilo que é importante na sua vida. Você vai ter que desvestir as atividades de urgência, entender o que é real urgência. Você vai ter que aprender a falar não. Você vai ter que falar, bom, isso não dá. Você vai qualificar o seu sim, aumentando os seus nãos, não tem jeito. Você vai ter que aprender a automatizar algumas coisas, a simplificar a vida. Isso não ensinam pra gente. Eles ensinam a gente a arborizar. A vida adulta hoje, a gente é malabarista que fica rodando um caminhão de pratos, a gente vai segurar um aqui, cai o outro ali. Então, a gente está sempre fazendo uma coisa pensando na outra. Se a gente não conseguir simplificar e deixar de colocar coisas, deixar de abdicar, porque também a gente vai aos poucos abdicando de pequenos prazeres, de pequenos rituais espirituais, de pequenos tempos de autocuidado, a gente vai encolhendo um pouquinho o ritmo do sono, a gente come um pouco mais rápido. Se a gente não aprender a parar de doar esse tempo precioso para nós e diminuir esse enfrentamento periférico que muitas vezes segue bandeiras de CNPJ, de terceiros ou midiáticas, a gente vai sofrer porque o cobertor é curto. Não dá tempo para tudo. Não tem cérebro para tudo. Você precisa saber quais batalhas te devolverão com sustentabilidade, que vão te renovar e permitir que o cérebro dure a vida toda. Senão, o boleto vai chegar. Vai chegar
como burnout, como ansiedade, como depressão, como frustração, como insônia, ele vai chegar de alguma forma. Bacana. Existe diferença entre, você está falando de ler um livro físico, eu pessoalmente gosto muito de ter o papel na mão e de ler o livro, mas existe diferença entre o audiobook, o livro de braille ou o livro em papel? Como funciona isso no cérebro? É diferente. É diferente pela própria entrada da via, né? Quando você escuta um livro pelo ouvido, ele entra por via auditiva. Então ele vai ter outra pegada. Ele vai ter abertura de memórias mais auditivas. Então ele vai buscar outra questão límbica. É muito diferente ouvir um podcast de você ler uma matéria. Até porque ali você já tem embutido a entonação, o timbre, a textura vocal. Então a via de entrada, ela é importante. No Braille, por exemplo, é por via tátil. E aí depende. Esse Braille, ele foi aprendido por alguém que tem o registro visual ou por alguém que não tem o registro visual. Então é uma deficiência visual inata ou adquirida. Muda tudo, porque se o cara tiver a memória visual, o Braille vai ser convertido, talvez, no grafo-elemento e na imagem visual, que ele tem esse arsenal na memória. Se ele nunca enxergou, todos os sonhos, tudo dele é codificado sem a memória visual. Então, é outro padrão de estimulação e de passeio cerebral. Agora, com relação ao livro digital e o livro não digital, depende de hábito e, sem dúvida, é diferente. O livro digital não cheira papel. O livro digital, ele não tem textura, o contraste de cor é diferente, a questão até da proximidade do sono, porque o livro ele tem uma outra reflexão de luz, né? Agora, eu acho melhor, por exemplo, um audiobook ou um livro digital do que não ler. Mas eu acho que o primeiro você precisa aprender o mais difícil, para depois facilitar. Hoje a gente ensina a usar calculadora antes de ensinar a fazer conta. Hoje a gente ensina a registrar um número antes de decorar um número. Com isso existe um processo que a gente chama de terceirização cognitiva. Você terceiriza uma coisa que o cérebro deveria fazer para um aparelho. Então hoje o livro, ele já contrasta, já muda a letra, ficou tão fácil, tão terceirizado, que você diminuiu um pouco da complexidade. Faz diferença você ir lá, comprar, carregar, sentir o peso do livro, abrir, passar, mas a gente também não pode ser muito saudosista, né? Às vezes, no ponto de vista prático, é melhor termos leitores do mundo digital, mas eu ainda gosto de coisas que transitam no mundo real. Eu gosto de coisas que resistam à queda da internet, à queda da bateria e até à queda da luz, como é um bom livro. Tá certo. Eu acho que a gente já deu uma introdução e se vocês quiserem fazer algum questionamento, se comprou o livro, já leu, pode falar. Não, quero comentar, não é nem do livro, sobre a multitarefa, né, que o doutor falou. Que nem eu sou uma mente ansiosa, assim, por natureza, não me vejo diferente. Trato, mas não consigo. Eu assisto televisão, jogando no celular. Então, é uma coisa assim, não consigo fazer uma coisa só. E ler é muito interessante. Deixo para ler à noite, né? Eu sou uma das mediadoras do clube de leitura. Isso me ajudou muito desde que eu estou no Mulheres do Brasil. E ler, eu fui trabalhando o cérebro para isso. Eu estou lendo, eu tenho que estar lendo aquela página. Aí se sai o pensamento, aí eu faço um esforço. Mas como é difícil você trabalhar um cérebro ansioso para você prender o pensamento, né? Eu sofro muito com isso, sabe? Eu fui aprendendo assim, eu consigo na leitura me fixar mais. Nas outras coisas eu não consigo, mas a leitura realmente me ajuda nisso, sabe? Eu fixo porque eu tenho que ver o que está escrito, senão eu volto 2, 3 vezes, porque eu gosto muito de ler. Mas é complicado para um cérebro que fica que nem o meu, para lá e para cá. Não é igual o seu, não, igual o nosso, né? Na verdade, o cérebro, ele precisa ser seduzido. Não tem jeito. Você precisa seduzir o cérebro. E o mundo que a gente criou, ele é um mundo que seduz
pela resposta, pelo feedback. O cérebro ele aprende desde muito novo a receber o feedback rapidamente e intensamente. Isso vale para tudo, não só para atividade, isso vale para comida, isso vale para as drogas, para substâncias. É muito difícil você convencer alguém a comer alface, ele tendo conhecido o chocolate, a Coca-Cola, é difícil. O cérebro ele fala, meu, você tá de brincadeira comigo, a gente tem a opção de, ao clique de um botão, ter a comida mais saborosa, mais gostosa, mais adocicada, e o mesmo vale para o nosso estímulo. O nosso cérebro, ele tem uma inércia. Se você cria ele dentro do multitarefa, ele começa a não tolerar mais o tédio, ele não tolera a monotarefa. Você vê hoje as crianças, elas ficam extremamente entediadas quando estão num restaurante, quando estão num carro, porque elas falam, não tem nada acontecendo. Na verdade, tem um caminhão de coisa acontecendo. Só que o sensor delas está ligado no mundo virtual, onde as coisas acontecem, explodem, e tem luz, e tem velocidade, um videogame onde já tem a recompensa e a punição rapidamente. O mundo real aqui de fora é diferente. O tempo desse mundo é diferente. Então você perde, você desabilita o seu sensor e você acostuma o seu cérebro a ficar pilhado. E aí começa o problema, porque você chega à noite e fala para o seu cérebro, é hora de descansar. E ele não entende. Ele fala, é hora de descansar nada. Eu quero ficar ligado. Eu quero remoer o meu dia. Eu quero planejar o futuro. Eu quero controlar as variáveis. Só que, como eu falei, você não tem tempo, nem ATP, nem energia para tudo. E aí você desbalança o sistema. Começa a ter dor de cabeça, começa a desarranjar o intestino, começa a ficar irritada, começa a ficar ansiosa, que é com medo, ou insegurança, ou tensa, ou aprisionada com o futuro de expectativas. Então é justamente você entrando nessa inércia. E aí o caminho de volta, ele tem que ser dia a dia, é grão a grão. Opa! Oi. Entrou? Oi. Não, alguém compartilhou uma tela, vocês estão me vendo? Agora voltou. Foi sem querer. Mas... Desculpa, foi sem querer, doutor Leandro, é Juliana. Tá roubando por uma amiga. Não, fica à vontade, a tela é sua, hein? Só para concluir, quem tem ansiedade justamente tem esta dificuldade. Quem tem ansiedade gosta de estar confluente. Então, o cérebro ansioso, ele vai buscar uma vida mais agitada. E aí, é a fome e a vontade de comer. Você vai ter que encontrar um momento de tentar ouvir uma música, só música. De tentar pensar no dia e só pensar. De ler um livro e só ler. De conversar e só conversar, de relaxar e se preparar para o sono, e fazer isso uma, duas. As primeiras vezes você vai sofrer, porque o cérebro vai entrar com um monte de pop-up, ele vai falar, você tá maluco, tempo é dinheiro, Deus só ajuda quem cedo madruga, ele vai querer que você faça mais, você é um incompetente, você é maluco, mas você vai ter que ensinar de novo esse cérebro para você poder voltar a ter um pouco de qualidade de vida. Ele vai continuar um pouco acelerado, mas de vez em quando, e eu acho que o livro pode ser essa ferramenta. Me alonguei um pouquinho, ela tem uma pergunta. Gratidão é minha. Ia ter uma outra pergunta que alguém ia fazer, eu interrompi? Pode perguntar, pessoal. E o papel da meditação? Boa pergunta. A meditação, ela entra justamente nesse caminho de volta, né? A arte da meditação, ela é uma arte milenar e ela parte desse pressuposto mesmo, de tentar trazer a mente de volta para a realidade do corpo, porque a gente vive um pouco dissociado, a gente vive um pouco preso na expectativa do futuro, um pouco preso também na questão remoída, ruminada do passado e na necessidade de estar com a mente em vários lugares ao mesmo tempo. A meditação, justamente, ela precisa disso, né? De que você controle um pouco do domínio da parte da sua consciência, que você consiga se esvaziar de pensamentos acessórios e centrar-se em si, eventualmente até controlando. Os grandes meditadores conseguem controlar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, conseguem relaxar a musculatura e até ter experiências diversificadas com relação a esse estado. Para quem é ansioso, a meditação ela é muito difícil, mas ela também tem que ser aprendida ao longo de meses, de anos, né? E um pouco antes da meditação, a gente fala daquele conceito de mindful, né? Ou de mindfulness, que é estar aonde os seus pés estão. Trazer o seu cérebro de volta para habitar
o seu corpo, porque a gente está fazendo uma coisa pensando em outra. Então, a gente sempre está dissociado, está 2, 3. Então, trazer de volta para o presente, sentir a complexidade das coisas e buscar esta felicidade mais simples e mais imediata, porque a gente anda às vezes sem perceber o vento batendo no rosto, a gente come sem perceber o capricho da escolha dos temperos, a sutileza das texturas, a gente está sempre fazendo uma coisa, na verdade, como ponte para fazer outra, né? Então a gente acaba correndo atrás desse momento que não chega, a gente está sempre, nossa, quando chegar a sexta, quando chegar as férias, quando acabar o meu dia, quando eu chegar na cama, então a gente está sempre correndo atrás de um rabo que não chega, e aí a gente vai postergando essa felicidade e essa capacidade de você se desfazer das preocupações, pelo menos naquele momento, e tentar estar pleno, completo, sentindo as reações do seu corpo, esvaziando a sua mente, feito de forma repetida, habitual, isso pode sim melhorar um pouquinho o impacto da ansiedade. Sozinho, eu não acredito como solução para alguém muito ansioso, mas talvez junto com a psicoterapia, eventualmente junto com a alopatia, ou com a fitoterapia, ou com a atividade física, com o gerenciamento do sono, eu acho que dentro de um mosaico de opções, eu acho legal. É que tem pessoas que fazem tudo errado e só meditam, e isso não funciona. Mas se a meditação tiver num contexto amplo de mindful e de compromisso com o presente, eu acho que aí sim você vai estar próximo de uma vida mais saudável. Eu tenho uma pergunta. No começo da pandemia, eu senti que eu acalmei, porque aí não podia fazer nada, então é como se aí eu tivesse, bom, vou olhar para outras coisas que não aquela correria do dia a dia. Um ano depois da pandemia, eu percebo que eu estou na mesma correria que eu estava antes da pandemia, porque uma vez alguém me perguntou o que mudou na sua vida com a pandemia. Eu falei, olha, no começo eu até estava na meditação, várias coisas que eu faço para estar mais centrada. Mas agora eu já percebo que é como se já tivesse entrado num outro ritmo, que assim, eu entrei no ritmo, agora eu continuo acelerada como eu era antes, assim, essa mudança que eu achei que tivesse ocorrido, na verdade, ela não ocorreu. Então, eu não sei se as pessoas estão mais ansiosas também, se é uma cobrança, há uma cobrança muito grande de você estar participando de muitos Zooms e muitas reuniões, e que isso ganhou uma dimensão que às vezes você entra em 3, 4 direto, um atrás do outro. Eu acho que isso foi talvez a mudança maior que eu percebi nessa pandemia, e não me fez muito bem, eu acho, sabe? E essa impressão que você teve, Vilma, a gente faz discussões, muitos rounds com relação à pandemia, é justo essa. O cérebro, quando ele tem um choque, muitas vezes ele consegue se proteger a curto prazo, ele consegue mudar o paradigma a curto prazo. Mas é curioso como o mundo ele vai te levando de volta ao estado inicial. Por isso que desenvolver novos hábitos e um novo comprometimento à saúde é muito, muito difícil. Para você desenvolver um hábito, demandaria meses, né? O cérebro com choque, olha, tem que parar. Ele para, né? Ele para de fumar, ele começa uma dieta. A gente tem essa coisa de mudar rapidamente o foco. Mas aos poucos, com a pressão, com a falta de soluções, crise e com o próprio tempo, o cérebro ele consegue reagir bem a uma corrida de 100 metros. Mas quando você tem uma maratona para correr, ele fala, meu amigo, agora eu preciso de volta dos meus agrados, da minha recompensa, e eu preciso já me chacoalhar, ele já começa a se sentir meio preguiçoso, meio incomodado, e aí acontece o efeito sanfona, que acontece na dieta, mas que acontece na academia, que acontece no tom da nossa voz, na mudança dos relacionamentos pessoais. A gente tem esse efeito sanfona, de perceber que a gente está fazendo errado, querer melhorar, mas de repente ser compelido a piorar de novo. O que mostra que não é só uma questão de mudar o seu cérebro. Se você não mudar o seu entorno, você não muda, porque você vai ser de novo seduzida a voltar àquele ritmo. Você precisa promover mudanças menores, mais sustentáveis e gerar uma onda de mudança de hábitos, porque senão você vai ser automaticamente compelido, mostrando que ninguém ficou ansioso porque quis. A gente foi levado a isso, lógico, por escolhas sociais que a gente faz. E a gente deixa a outra pessoa muito ansiosa sem perceber.
ou cobrando urgência e perfeição. A gente tem que entender que tudo que a gente planta no caminho que a gente passa, a gente colhe porque vai passar pelo mesmo caminho. Então, as mudanças mais sustentáveis, elas são mais complicadas. Realmente não são frutos de guerra ou de pandemia. São frutos mais de uma conscientização e de uma mudança que inclui mudanças de legislação, que muda hábitos coletivos, recompensas. Então, o buraco é mais embaixo do que um mero choque como essa pandemia. Por isso, eu acho que as mudanças vão ser menos persistentes do que a gente imaginaria que elas fossem. E é mesmo, nessa nova situação de pandemia, a gente faz uma reunião à tarde, faz uma reunião depois na sequência, depois à noite faz outra reunião, e aí você se sente estressado, quer dizer, como esse gerenciamento do estresse, fala, eu nem peguei meu carro, nem saí de casa e estou me sentindo cansada, porque o cérebro ele tem que estar sempre em movimento, criando alternativas e dando solução para um caso, outro, porque as reuniões, em diversos casos, são com grupos diferentes de pessoas, e você tem que estar sempre estimulado e naquela tensão de estar resolvendo o problema. Eu acho que todas nós aqui temos o mesmo caso, né, Vilma? Que a gente comentou outro dia. Eu saí de uma reunião, vou entrar em outra reunião, vou entrar em outra reunião. É maluco isso. No caso da Vilma, é porque a gente abusa dela, hein, gente? A Vilma, eu até mandei mensagem para ela no WhatsApp, porque a Vilma faz toda a parte de comunicação do comitê. A Vilma, a gente acaba com o cérebro dela, na verdade. Não, eu gosto de fazer arte, porque como eu sou jornalista, eu sou muito intelectual, então assim, eu uso muito o cérebro. Então a arte, quando eu faço as artes, é como se fosse um aroma, um perfume, é uma coisa muito agradável de fazer. Agora, essa coisa que você falou, Valéria, de repente você sai e pula de uma reunião para outra, eu me lembro de alguns lugares onde eu trabalhei que eu tinha que atravessar pontes. Então, assim, eu saía da minha casa, pegava o carro, atravessava uma ponte e aí para o outro lado do rio ia trabalhar e depois voltar. Essa travessia me dava uma sensação de que eu estava mudando de estado mental para poder mudar de ambiente. E o que eu percebo dentro de casa é que você só muda de um cômodo para o outro. E, na verdade, a travessia... Olha lá. Não tem a travessia, entendeu? Doutor, como é que a gente faz a travessia? É uma pergunta importante, né? Quando você fala, nossa, eu quero estar mais em casa. Você quer estar mais em casa porque você não está. Mas quando você está o dia inteiro em casa, é mais complicado. Totalmente o que você falou. Falta, às vezes, essas pequenas interrupções, a questão social, a mudança. Até o trânsito faz falta, porque às vezes é um momento que você vai ouvir uma música que você gosta, ouvir um jornal, respirar, ou xingar, sei lá. Mas você vai fazer alguma coisa que te tira um pouco do estado. Quando você coloca esse estado maçante, sequencial, sem interrupções, e o cérebro tem que fazer mais força. Eu faço hoje consultas híbridas, presenciais e por tele. O cansaço para fazer uma consulta pelo celular ou pelo computador é imenso, né? Porque a gente não tem treinamento para isso. A gente tem um grau de desgaste absurdo. E a gente não aprendeu a ler o desgaste cerebral, mas o cérebro ele se cansa diariamente. Hoje a gente tem que falar muito da fadiga circadiana, a prova de que a energia não dá conta do dia. O cérebro ele pesa mais ou menos 2% do seu peso. Então pega o seu peso, só 2% é cérebro. Então o cérebro tem um peso ali, 2,5, 3 quilos, um cérebro de um Homo sapiens, mas ele consome 1/4 da energia do seu corpo. 1/4 da glicose, 1/4 do fluxo de sangue, 1/4 do oxigênio que entra, ele vai para o seu cérebro. Então olha o gasto de energia. A gente já aprendeu que fazer exercício cansa e que depois tem que descansar, mas com o cérebro a gente não aprendeu ainda. Mas eu desafio vocês a pensar, como é que vocês são quando vocês acordam, depois de uma noite bem dormida, e como vocês são no final do dia. Vocês não são a mesma pessoa, é outra pessoa. Eu sou completamente diferente. Eu acordo de manhã, eu sou um cara low carb, eu sou um cara que não vou comer carboidrato, eu vou chegar em casa brincar com as minhas filhas. Essa é a minha mente de manhã. Eu vou ser melhor, eu vou produzir, eu vou fazer exercício. Só que quando eu chego em casa, eu sou outro cara. Eu sou um cara que fala, não é possível, eu me jogo no sofá, eu pego a Pizza Hut, minhas filhas vão pro YouTube, porque este cara que vai dormir, ele já é um cara mais estragado. E a gente aprendeu a entregar o melhor, né? O creme de la creme do nosso cérebro
das 10 da manhã, das 11 da manhã ao trabalho. E a gente recebe para a gente essa parcela desse terço, onde a gente está cansado demais, onde a gente vai fazer as piores escolhas. Pode ver que as escorregadas acontecem nesses momentos que você está mais cansado. Então é ali que você vai escorregar. Como que você consegue ter um cérebro pelo menos estável, pelo menos igual, para que você possa seguir o seu planejamento? É essa a pergunta que a gente tem que se fazer. Quer dizer, como é que eu consigo entregar para mim mesmo um cérebro melhor, sem ter que só embutir coisas? Porque o mundo cobra que a gente faça mais. Você tem que ser perfeita, tem que estar bela, tem que estar magro, tem que comer certo, tem que ter as concepções. Quer dizer, ninguém fala aquilo que você precisa abdicar para alcançar essa coisa. Quais são os nãos que você vai ter que falar, ou as escolhas que você vai ter que fazer, e o julgamento que você vai ter que ter para justamente não atingir essa perfeição, que não é algo característico da nossa espécie. Então, se você não conseguir equacionar isso, você vai continuar tendo 1 milhão de suicídios por ano no mundo, você vai continuar tendo 10 a 15% de depressão, você vai ter pessoas viciadas em álcool, em cigarro, obesas, você vai ter pessoas com burnout, não tem jeito de equacionar. Você vai acabar lidando com pílulas e com farmacologia por ter criado um mundo que adoece, um mundo que é muito transformado, ele é muito diferente do mundo que o cérebro se desenvolveu, né? A relação com a comida é outra, a relação com o trabalho é outra, a relação com o sono é outra, o grau de feedback é outro. Então você, em poucos anos, passou por várias revoluções tecnológicas e hoje o nosso mundo ele é muito diferente. Hoje, no nosso bolso, a gente tem um aparelho que ele faz absolutamente tudo que a gente não consegue ou não quer fazer e ele simplifica tudo. Então, a gente acaba ficando absolutamente desapaixonado desse ritmo de mundo real. E a gente vai tocando, porque o corpo jovem, o corpo são, ele vai lidando sem reserva, ele vai dando um sinal aqui, um sinal ali, chega uma hora que ele buga, que ele trava, e aí o corpo vai falar e a doença ela vai acontecer, e pode não dar tempo de fazer o caminho de volta. Por isso que é legal essa discussão, e a gente começar a discutir a saúde desde o começo. E isso vale para discutir com relação a ritmos de empresa, ao grau de interrupções, ao que a gente chamou de horário comercial, a discutir os deslocamentos absurdos humanos, a tolerância que a gente tem com relação a filtros, a pontas de icebergs, a velocidade. Quer dizer, se a gente continuar tentando transformar humanos em robôs, em pessoas de rendimento pasteurizado, a gente vai perder justamente esse controle do sistema límbico. O sistema límbico vai atingir tudo de frustração, de depressão, de ansiedade, de fadiga, que é o que está acontecendo com a sociedade, pelo menos parte dela. Leandro, a Patrícia tem uma pergunta. Você quer fazer, Patrícia? Quer abrir o microfone ou quer que eu leia? Eu posso fazer, tudo bem, doutor Leandro? Oi, Patrícia. Basicamente, a minha pergunta é assim, né? A gente sabe que tem um desequilíbrio químico que causa também ansiedade, depressão, e eu nunca sei o que vem primeiro. Então, por exemplo, uma menopausa, uma TPM, ela causa o desequilíbrio que, consequentemente, causa ansiedade, ou, eventualmente, a emoção causa desequilíbrio, os dois. Assim, quando saber que realmente é algo que dá para se ter uma resposta de sucesso com algumas mudanças, ou basicamente não, aquilo é químico em função do período da vida que a mulher está. Conseguiu ouvir aí, Leandro? Tá me ouvindo? Oi. Eu ouvi. Entrou uma mensagem, mas eu ouvi. Vocês estão me ouvindo, não? Oi, sim, pode falar. Tá. Oi, Patrícia, obrigado pela pergunta. A pergunta é muito importante. A pergunta é sobre a causalidade, né? Qual é a causalidade? Por que alguém adoece e outra pessoa, às vezes, na mesma condição, não adoece, né? É ambiental ou é inato? E aí a resposta é um mosaico. A doença complexa, ela tem um mosaico que é muito diferente de uma pessoa para outra. A gente carrega uma tendência genética, uma espécie de calcanhar de Aquiles.
Quanto mais familiares ansiosos ou depressivos, maior a sua chance. Quanto maior o número, maior a proximidade. Então, a gente carrega inato na gente uma tendência, uma predisposição. Se é do sexo feminino, essa predisposição é ainda maior para depressão e ansiedade, principalmente entre a primeira menstruação e a menopausa, por conta do próprio ciclo do estrógeno, também por conta de questões culturais, dos papéis da mulher na sociedade, e aí é uma discussão bastante interessante e ampla que a gente pode fazer num outro momento, com relação do porquê que a mulher padece mais de ansiedade e depressão, além do estrógeno, né? Agora, nesse mosaico, não é só a biologia. A sua história de vida pregressa vai aumentar ou diminuir essa sua expressão. Se você é de uma família que passou por mais traumas, mais perdas, ou hipercontroladora, a sua história pregressa, ela vai aumentar ou diminuir esse risco. Mas não é só isso. Os seus hábitos de vida também. Se você abdicar do sono, ou consumir álcool, ou não fizer atividade física, o seu risco vai ser aumentado. Perceba que existe uma matemática onde a sua genética ela vai ser descompensada ou não. E, sem dúvida, a gravidez, o puerpério, o pré-menstrual e a menopausa, pela drástica oscilação do hormônio estrógeno, e o cérebro está cheio de estrógeno, nesses momentos vai haver uma vulnerabilidade maior, que é bioquímica. Agora, não só bioquímica, nada é só bioquímico. Depende também de crises de meia-idade, síndrome do ninho vazio, questão de conflitos matrimoniais, problemas com relação à carreira, escolhas e trabalho. A gente carrega o peso das nossas escolhas, das nossas decisões, dos nossos hábitos. Então, não dá para a gente simplificar uma doença complexa achando que tem uma causa e uma solução. Por isso que um comprimido não vai resolver. O comprimido ele pode ajudar na questão bioquímica, se o fator biológico for forte. Ele vai soltar sua mão, mas ele vai te devolver para o ringue. Você vai ter que levantar a guarda e vai ter que sair trocando soco com a patologia. Esta é a mudança do estilo de vida. Por isso que a psicoterapia ela é extremamente importante. A mudança do estilo de vida, as escolhas profissionais, pessoais. Uma coisa que a gente não falou aqui, mas que eu acho talvez uma das coisas mais importantes, é o grau de influência que outras pessoas têm sobre a gente. E a gente menospreza muito isso. Muitas vezes o nosso estado emocional ele é fruto do grau de personagens e papéis sociais que a gente acabou recebendo. A gente achou que ia ser uma minissérie com 5 capítulos e virou uma novela que durou a vida inteira. Então, muitas vezes você veste personagens que você não dá conta a longo prazo. A gente é muito influenciado por rede social, por algoritmos, por notícias, por pessoas que estão perto da gente. Então, é muito importante filtrar, fazer boas escolhas. Agora, acertar a parte hormonal, acertar não é só hormônio sexual, é o hormônio tiroidiano, tem vários hormônios que vão ter que ser a prolactina. A saúde é uma coisa muito complexa e cada paciente vai ter o seu quebra-cabeça, onde vai pesar mais o fator biológico ou vai pesar mais o fator ambiental. Eu vou dar um exemplo de uma doença que é mais ambiental. Por exemplo, a pessoa tem tendência à ansiedade, aí ela sofre um acidente muito grave, ou sofre uma Covid, vai para a UTI, e ela desenvolve uma síndrome do estresse pós-traumático. Essa doença ela só existe se existir o estresse. Ela depende da ocorrência. Diferente, por exemplo, de uma fobia, ou de um TAG, ou de uma síndrome do pânico, que eventualmente pode aparecer sem o nexo de causalidade. Então, cada caso é um caso, por isso que o caminho de volta da prevenção depende da leitura caso a caso desses fatores. Legal. A Madê está fazendo uma pergunta aqui sobre o relógio biológico, se é real. Quer falar, Madê? Vamos ver ela da boca dela. Vai, Madê. Da boca dela, não, cacófago, né? Da própria boca da pessoa. Doutor Leandro, muito prazer, obrigada até agora. Então, eu funciono, eu acordo de manhã, eu faço tudo o que é possível fazer. Leio, me concentro, trabalho e tudo mais. Chega umas 8 da noite, eu não sou ninguém. Isso é uma coisa, é muito pessoal meu relógio biológico mesmo, ou é uma tendência dos tempos?
pergunta é muito boa com relação aos ciclos biológicos, né? A gente tem vários ciclos. A gente tem um ciclo de vida, de maturidade, de desenvolvimento de sexualidade, de maturidade. A gente tem os ciclos mensais na mulher, né, que é principalmente na intramenarca e a menopausa, que é aquela fase pré-ovulação, pós-ovulação e menstruação. Esse é um ciclo biológico bem definido. A gente tem o ciclo da fertilidade, que é um ciclo que ele se inicia na menarca e na menopausa ele se transforma. Então a vida ela é feita de múltiplos ciclos biológicos e muitos deles têm determinantes bioquímicos e estruturais, por isso que a gente tem que entender. Agora, o ciclo que está falando é o ciclo circadiano, aquele ciclo que se encerra em torno das 24 horas. Cada um tem um jeito desse ciclo, mas de modo geral, o ser humano aprendeu, ao longo da evolução, a ser mais vespertino e ser mais até o fim da tarde. O ser humano aprendeu a render mais. Por isso que o pico do cortisol acontece no fim da manhã, porque a luz elétrica é algo muito recente na nossa evolução. A gente aprendeu a quando o sol se põe, a gente vai lá e se encolhe, né? E é tão importante o sono, que é bizarro, né? O sono é uma coisa bizarra. A gente acostumou a dormir, mas é muito bizarro. Você pegar um mamífero, fazer o mamífero fechar o olho e ficar estatelado lá no meio da selva durante 1/3 da sua vida, correndo o risco de ser predado, de ser engolido por um felino. Quer dizer, a natureza ela não conseguiu outro recurso que não seja desligar cada 24 horas e fazer você dormir 1/3 do seu tempo para manter a sustentabilidade do seu organismo. E aí veio o nosso mundo moderno, que colocou madrugada dentro, programas de televisão, trabalho, notebooks, perturbou o sistema de melatonina, o cara brilhante criou a luz elétrica e ferrou com todo, aí o cara colocou a luz azul do celular. Então, o mundo, ele mudou o nosso hábito. Então, algumas pessoas hoje têm um padrão que é um padrão mais notívago, de rendimento mais à noite, que de manhã acorda igual The Walking Dead, né? Acorda se arrastando como um zumbi, não rende nada e vai começar a render mais tarde. Então existe uma variabilidade pessoal, existe uma tendência dos tempos, principalmente depois do domínio da luz e do relógio e dos hábitos e desse preenchimento sedutor da noite. Pode ver que tudo que é mais gostoso parece que colocaram à noite, né? A noite é a hora do presente, justamente para roubar da vigília. A vigília, ela é massacrada, e a noite, ela acabou virando um pano a gente vai lá e rouba um pouquinho da vigília. Por isso que hoje a gente tem quase 1/3 dos adultos padecendo de insônia, dificuldade em dormir, em manter o sono, despertar precoce, oscilação, jet lag, porque a gente acabou dominando também os fusos horários, e nem o sol pode se pôr em paz mais agora, porque a gente já viaja contra o fuso horário. Então a gente deu uma bagunçada geral. A gente vai ter que ser o nosso filtro, a gente vai ter que saber como o nosso corpo funciona, aprender a desligar, aprender a colocar as atividades mais importantes no momento que a gente rende mais. Se a gente não for o nosso filtro, se a gente deixar o mundo conduzir isso, se a gente dançar igual, como se fosse a valsa, a gente vai como uma valsa alimentar as estatísticas em saúde mental. Doutor, posso fazer, Valéria, uma pergunta? Não, Claro. eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos remédios, que nem aqui no livro o senhor cita, né? Remédio não pode, a gente não pode tomar o remédio achando que vai trazer a felicidade real, a felicidade total. Então, tem que ter um controle, né? O remédio tem que te deixar triste, tem que te deixar angustiado, tem que te tirar. Então, assim, que falasse um pouquinho das tarjas pretas e tarjas azuis. Primeiro que você tem um sotaque muito legal. Não sei que sotaque é esse. Eu sou do interior. Eu sou do interior. É muito legal. Mantenha. Eu não perco meu sotaque, não adianta, eu sou de... Eu gostei. Com relação ao remédio, tem duas questões. Primeiro, a gente tem um hiperpreconceito ainda com relação ao remédio. A gente tem que colocar uma doença límbica. Então, se o médico diagnosticou uma doença, e doença não é falta de felicidade. A doença é a incongruência. É a dificuldade do cérebro perceber felicidade ou extrair felicidade naquilo que é feliz.
Então, às vezes a pessoa não é feliz porque, sei lá, o mundo não está feliz, porque a situação não está feliz, tem luto, tem crise, tem problemas, tem escolhas, tem ocorrências. Então, a felicidade, ela precisa ser alcançada dentro dessa congruência. E é importante que o cérebro consiga transitar entre a felicidade e a infelicidade. Primeiro, com alvo, com proporção e com duração. Se você tem uma infelicidade ou uma tristeza que perdura mais que 14 dias, que tinge tudo, que você não tem motivação, que você não tem prazer em coisas que antes davam prazer, opa, isso não é infelicidade, isso é incapacidade de extrair a felicidade. O cérebro, ele tem que ser reabilitado nesta capacidade. Então, um cérebro bem medicado, com uma boa terapia, ele tem que ser capaz de sofrer por aquilo que é triste e ficar feliz por aquilo que é feliz. Isso não é tão simples, porque no mundo as coisas vão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Todo mundo, a todo momento, tem uma parte da vida que é complicada e uma parte que vai bem. Todo mundo tem esse mosaico. Ninguém gabarita a vida. Eles vendem pra gente que é possível chegar nesse status de plenitude e de felicidade. Eles até cobram, que a pessoa fala, eu sou, sei lá, infância querendo chegar na adolescência, chega na adolescência querendo virar adulto, aí a gente fica adulto querendo se aposentar, a gente se aposenta e quer ser criança, sei lá, a gente está sempre rodando e a felicidade ela não chega. Então, o remédio, ele vai agir justamente nessa bioquímica. No caso de depressão, ele vai agir na serotonina, na dopamina, na noradrenalina e vai capacitar este enfrentamento. Sozinho, o remédio não é grande coisa. Ele vai ter que ser junto com uma série de outras questões clínicas, psicoterápicas e de estilo de vida. Os remédios para a psiquiatria, eles nasceram em 1950, 60, é algo muito novo na medicina, e a gente passou por várias revoluções. Hoje a gente tem uma gama ampla de remédios para ansiedade, para depressão, e eles são muito, mas muito importantes para transtorno de TAG, pânico, fobias, principalmente até adequar um enfrentamento. Então é muito importante você não ter preconceito, mas também não delegar a uma pílula questões que vão ser de difícil resolução durante a vida. Inclusive, num dos seus livros, você fala a diferença da tristeza e da depressão, né, Leandro? Esse limiar entre um processo e outro. E essa, Valéria, talvez seja uma das maiores dificuldades da psiquiatria, porque não é igual a pessoa que tem, sei lá, HIV. Uma pessoa que tem HIV, ela tem ou não tem. Ou o exame dela é positivo, ou o exame dela é negativo. Se é negativo, ela não tem. Se é positivo, ela tem. Em psiquiatria não é assim. Em psiquiatria a gente tem que ter um conjunto de sintomas, então é o conjunto da obra. A pessoa doente, ela tem os mesmos sintomas que alguém não doente. Ela tem tristeza, apatia, só que a pessoa não doente tem isso pouquinho, tem isso às vezes, tem isso reativamente. E a pessoa com depressão, com ansiedade, tem isso o tempo todo. Tem isso por muito mais tempo. Você transforma uma ferramenta numa âncora, né? Então todo mundo tem um pouco de ansiedade contextual. Ela aumenta, diminui, ela tem um alvo, ela dá um desconfortozinho. Ninguém chegou na beira de uma montanha-russa e não sentiu taquicardia, falta de ar. Ninguém entra numa rua escura e percebe que vai ser, sei lá, sequestrado e o coração não dispara. Essa pessoa é um psicopata, tem algum outro problema. Pessoas normais precisam ter tristeza. A tristeza é fundamental. É só pela tristeza que a gente processa a dor, a perda. A tristeza, ela ensina, ela amadurece, né? Então a tristeza ela é fundamental. A tristeza ela é um presente da evolução. Ela é um feedback negativo. Ela é a antítese da felicidade. Ela é o que nos move, né? A tristeza ela precisa existir. Então a gente não tem que ter uma ojeriza à tristeza. A gente tem que ter uma ojeriza à incapacidade de sair dela. E isso é a depressão. A depressão é a perda de prazer contínuo, é a frustração, a culpa. A pessoa com depressão, ela dorme mal, ela tem um péssimo rendimento sexual, ela come mal, ela não consegue controlar os hábitos, ela pensa mal, ela fica mais lentificada, menos criativa. Existe um empobrecimento patológico que é muito mais que a tristeza. Tem muito mais. A gente fala aí, não olha a árvore,
olha a floresta. É a floresta que vai dar nome aos bois, não é a árvore. Se você olhar a árvore, você vai ver que todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, de depressão, todo mundo acha que é um pouco bipolar, porque oscila, está diferente. Agora, na doença, isto é grosseiro, isto é persistente, isso atrapalha a qualidade de vida. A pessoa deixa de render como deveria por conta da persistência dos sintomas. Então, a floresta da depressão, ela é muito diferente da tristeza reativa e natural da vida. Posso falar? Pode. Então, várias perguntas. Uma delas claro, tristeza, depressão, tudo isso, acho que existem ainda muitos mistérios no cérebro, né? Eu acho que é o órgão que ainda não está totalmente desvendado, é o órgão do ser humano que ainda existe alguns mistérios. Não sei se um neurologista também sente isso ainda. Tem ainda coisas que não se explicam. E outra coisa junto para perguntar falando de ordem prática, como todo órgão, ele também envelhece. E existem exercícios, maneiras de burlar, né, esse envelhecimento. E eu vejo a minha mãe há anos fazer palavras cruzadas e que ela fala, não, isso não me deixa envelhecer. Queria saber se isso é verdade e o que mais existe para a gente fazer esse exercício. Qual que é a aeróbica do cérebro para a gente manter ele sadio e forte? São duas perguntas muito boas, né? A primeira pergunta é com relação ao conhecimento do cérebro. Você tem razão plena. A gente não conhece muito do nosso cérebro e possivelmente nunca conhecerá na sua integralidade por um motivo que é um pouco paradoxal, que o que a gente tem para entender o cérebro é justamente o cérebro. Então a gente tem uma limitação na própria concepção de alguns termos, e a gente vai ter que quebrar alguns paradigmas, né? E a gente vê isso claramente quando a gente tenta compreender coisas que são incompreensíveis, como, sei lá, teologia, ou como Big Bang, ou como que algo pode ter vindo sem nada existir antes. Quer dizer, a gente entra em alguns loopings e paradoxos, que é justamente a gente tentar medir a régua com a régua, né? Então, a gente acaba, tem uma figura do Escher, que é o Drawing Hands. Ele tem uma figura que ele tem duas mãos, onde uma mão pinta a outra mão. Então, ele mostra muito esse paradoxo, que é você ter uma ferramenta para entender a própria ferramenta. Óbvio que a gente vai ter uma limitação nessa concepção, uma vez que a mente ela tem os seus limites. E hoje a gente usa termos e classificações que vão sendo mudadas, transformadas. Essas classificações, esses termos, são adaptações, são resumos da ópera para a gente tentar tocar o conhecimento que a gente tem. Mas você tem total razão no que você fala. Por isso que você não deve perder aspectos que você julgue importante, mesmo que sejam aspectos não científicos. A ciência, ela é um conhecimento em profunda transformação. Ela é a arte de verdades que são efêmeras. Ela se desdiz e se transforma. Então é importante o lúdico, a arte, o espiritual, o religioso, quer dizer, outros conhecimentos podem te completar melhor do que a ciência em alguns aspectos. Óbvio que para o enfrentamento de uma doença conhecida é melhor estar do lado da ciência, porque daí o risco de errar é menor. E aí eu cito a nossa pandemia agora. Se é para errar ou acertar, a ciência seria um bom caminho agora, porque é mais próximo do conhecimento, da metodologia. Mas para a vida de forma ampla, eu acho que tem que dar pitadas de outras coisas. A segunda pergunta é muito boa. O envelhecimento você não consegue barrar. Existe uma variável ali, que é a variável tempo. Então, todos os órgãos ele vai ter a sua perda de reserva. O cérebro ele vai perder massa, ele vai atrofiar, ele vai perder função, mas você pode acelerar esse processo ou você pode minimizar este processo. O que você não muda nesse processo? Você não muda a genética. Eu não tenho como nascer de novo. Eu não tenho como trocar meu código genético. Então eu carrego a minha genética. Se eu tenho um histórico familiar de problemas, talvez eu tenha que pesar mais nos meus hábitos, porque a genética não muda. E a minha idade eu também não mudo. Eu vou continuar envelhecendo. O sexo biológico, no sentido de DNA, também a gente não muda, apesar de ter opções de mudanças de outras concepções de sexo. Agora,
na determinação do envelhecimento, existem algumas variáveis modificáveis. Primeira coisa, a alta escolaridade. Buscar alta escolaridade, e aí isso vale para a escola, para cursos, mas também vale para o trabalho, para ambições. Manter um cérebro ativo diminui o risco de envelhecimento precoce ou de doenças demenciais. Outra coisa que piora, poluição. Excesso de poluição envelhece, não só a pele, o cabelo, mas também o cérebro. Algumas doenças clínicas envelhecem o cérebro quando descompensadas. Hipertensão é uma delas, que pode levar a pequenos AVCs ou pequenos sangramentos, e envelhece o cérebro. Diabetes, mal controlado, também oclui e também desgasta o nosso cérebro. Obesidade. A gente sabe que pessoas muito acima do peso têm um risco maior de ter envelhecimento cerebral. São parâmetros modificáveis. Atividade física regular, pelo menos 200 minutos por semana, uma atividade predominantemente aeróbica. Se puder ter alguma coisa lúdica, a atividade física também diminui o envelhecimento cerebral, por vários motivos, principalmente pela questão vascular, pela questão perfusional. Então, alimentação, uma dieta pobre em alimentos industrializados, uma dieta mais próxima da dieta dita mediterrânea, né, que é mais rica em antioxidantes, frutas, oleaginosas, peixes de águas frias, né, o resveratrol. Então, essa dieta mediterrânea, como hábito geral de vida, também diminui o risco de adoecimento. Atividades lúdicas mentais, jogos de tabuleiro, e aí eu colocaria, sim, a palavra cruzada. Leitura, que é a atividade consensual no mundo, que diminui o risco de demência, não quer dizer que evita. Você tem grandes leitores que evoluíram com Alzheimer, com demência frontotemporal. Por quê? Porque o fator não modificável era forte. Ele chegou numa idade e a genética determinou ali na salada da vida, mas talvez isso poderia ter sido amplificado, antecipado, se ele não tivesse feito esse trabalho. Outras questões é a solidão. A solidão é bem estudada com relação ao risco de envelhecimento. Pessoas sós, elas adoecem, envelhecem e têm um risco de demência maior. Então, é outra coisa que a gente tem que lutar contra. Apesar da gente ter, às vezes, uma ojeriza social, até pelo mundo maluco que a gente vive, de falta de confiança, de credibilidade, e onde a gente acha que tem tudo ali no nosso cantinho, a troca afetiva e o ser humano como um ser social, ele ainda é muito importante para a saúde. E a solidão é fator de risco para outras várias doenças que vocês podem depois até discutir em outras lives. Doença cardiovascular, vocês vão estudar, por exemplo, viuvez, divorciados, solteiro versus... Você tem um caminhão de estudos que mostram que a solidão sensulato, abrangente, ela é pior do que a vida comunitária, a vida ativa em sociedade. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma variável modificável. Então, peso, alimentação, atividade física, solidão. É a parte emocional. A depressão e a ansiedade mal gerenciadas podem envelhecer. Insônia, distúrbios de sono mal gerenciados também envelhecem. Álcool e cigarro, o uso excessivo de álcool pode antecipar. Aí fala, mas o pessoal fala que o vinhozinho tinto pode diminuir a chance. Olha, para quem não tem um fator de risco muito grave para o abuso, um pouco de vinho tinto vai ter o resveratrol da uva tinta, que poderia ser conseguido com outras formas de consumo. Mas para algumas pessoas, o álcool ele pode levar, sim, à questão de quadros demenciais. Outra questão é meio óbvia, mas eu vou citar, pancadas na cabeça. A gente sabe que traumas na cabeça repetidos aumentam o risco de demência. A gente vê isso com pugilistas, esportistas. Quem não conhece, né, o caso do Muhammad Ali, do Maguila, Éder Joffre e outros jogadores ali. Então, traumas na região da cabeça podem levar, num futuro distante, problemas também na questão do envelhecimento. Eu posso ter esquecido de uma outra coisa, mas no grosso é isso. Então, a atividade intelectual, ela alimenta o cérebro. A vivência alimenta o cérebro. Então, sair do conforto e não buscar a todo custo conforto é uma coisa boa. Fazer coisas de formas diferentes, viajar, se socializar. Por mais que haja um desconforto a curto prazo, para quem gosta de ficar mais em casa, existe um ganho a longo prazo, porque o cérebro ele se alimenta de vivências novas. Acaba que a zona de conforto é uma areia meio movediça para o cérebro, existe uma perda de rendimento a médio e longo prazo. Nossa, muito interessante.
É, muito bacana. Assim, vi meu pai nessas suas descrições. Meu pai é advogado, sempre teve essa atividade intelectual de ler muito, né? Advogado tem sempre que estar lendo, lendo. Ele vai fazer 90 anos, continua lendo, sempre o jornal, faz joguinho de computador, faz sudoku, super lúcido. Então, é uma prova de que a leitura mantém o cérebro ativo. Eu acho que isso é real. Eu espero que, assim, eu também continue assim. Eu espero também. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? O papo tá super bom, não dá vontade de terminar, mas eu tenho que fazer os sorteios ainda e já são quase 8h30. Alguém quer fazer mais algum comentário? Posso fazer o sorteio dos livros, então? Querer a gente quer fazer comentários, mas é que a gente sabe que tem que terminar. Vamos lá, então. Vamos sortear aqui as pessoas. Juliana Souza. Juliana está aí ainda? Juliana? Qual Juliana? Juliana? Depois eu enchi. Juliana qual? Sim. Souza. Juliana Souza. E a outra quem é? Vilma. A Vilma ganhou um livro também. A Juliana está aí? Juliana Souza? Tá sim, ela escreveu no chat, Val. Ela tá aqui. Escreveu. Tá ali. Oi, Juliana. Depois a gente dá um jeito para entregar para vocês, então. Parabéns, meninas. Ai, que ótimo, adorei. Super agradecer, Leandro. Você foi, assim, muito gentil em passar todas essas informações para a gente. Não tem nem como agradecer. Para mim foi uma honra, foi muito legal o bate-papo. A gente pode marcar outros encontros sobre outros temas mais para frente. E tenho um desejo sim, de fazer um encontro presencial, quem sabe um dia, depois dessa pandemia. Quero convidar todos vocês que quiserem seguir meu trabalho no Instagram, Neuro Leandro Teles. A gente faz sorteios, faz uma live praticamente por dia, discutindo saúde, pandemia, saúde mental. É um espaço bastante democrático. Neuro Leandro Teles. E queria agradecer, foi muito legal. Eu saio sempre melhor do que eu entro nesses bate-papos. E o grau de intelectualidade, de sofisticação na pergunta de vocês mostra que é um grupo realmente muito diferenciado. E o Brasil está precisando que a gente saia do mundo das ideias e passe para o mundo real. Então, parabéns a todas vocês. Obrigada, Leandro. Obrigada, Leandro. Bom, agradecer em nome do Grupo Mulheres do Brasil, né, do Comitê de Cultura. A Dé e a Cibele são as outras líderes. Também estiveram bem ativas aqui fazendo perguntas. É isso. Não, foi muito bom. Com certeza faremos algum físico na nossa sede, assim que possível. Vamos combinar, sim. Bacana. Parabéns. Até agora também. E depois de tantas chamadas de vídeo durante o dia, Zoom, não sei o que, ainda tem a live e valeu a pena, né? Eu acho. Muito. Amanhã a gente medita, a gente desliga tudo, mas hoje a gente assistiu e foi bom. Exato. Obrigada, doutor. Tchau, meninas. Obrigada, Leandro. Obrigada. Parabéns.